Olá, professor. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre ensino híbrido. E falar sobre ensino híbrido é um grande prazer. Eu sou o professor Bruno e nós vamos começar com a definição. O que é ensino híbrido? O ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades realizadas em sala de aula e atividades realizadas através de recursos tecnológicos. Hoje, para que a gente entenda a grande oportunidade que é trazer para a sala de aula as tecnologias, precisamos pensar também qual é hoje o público que nós temos dentro de sala de aula. Qual é essa geração? Quais são as características desses que chamamos de nativos digitais? Quando entendemos essas características, nós vamos entender o quanto migrar o nosso método de dar aula com essas novas tecnologias se tornará em uma solução eficiente. Okay? Então vamos falar um pouco sobre os nativos digitais. Quem são essas pessoas? Quem são esses nossos alunos atuais? Algumas características desses nativos digitais que diferenciam as gerações anteriores. Quando eu estava na sala de aula, quando você também, professor, estava, nós fazíamos parte de uma geração totalmente diferente da que hoje nós temos. É importante dizer também quais são as características de um excelente professor alguns anos atrás e de um excelente professor hoje. Basicamente, as características são as mesmas. Um professor que se prepara bem para o conteúdo, um professor que domina o seu conteúdo, ele é o professor que fará uma excelente aula hoje. Mas, como nós tivemos uma mudança de geração, estes alunos já começam a apresentar uma necessidade diferente dentro da sala de aula. Esses alunos tiveram uma transformação do tipo de atenção, uma nova tipologia de atenção. Então, nós vamos falar um pouco sobre os nativos digitais, porque nós, professores, por mais que tenhamos uma vasta experiência, precisamos começar a entender como que esse aluno funciona, como funciona o processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, dessa nova característica de geração, para conseguir potencializar as nossas atividades. Nós vamos falar um pouco sobre o que alguns autores dizem de síndrome do pensamento acelerado. Este é um grupo que pensa muito rápido, tem acesso a uma série de informações e tem dificuldade, às vezes, de determinar um ensino linear, que também é importante. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois em um outro capítulo. Mas, a princípio, falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Esse aluno, esse nativo digital, ele pensa muito rápido, ele tem acesso a informações vastas. A escola já não é o único meio de acesso a informações, eu diria até mais. Hoje já não é o principal. Mas qual é o papel da escola? Qual é o papel do professor? É tornar-se um curador do ensino, do conhecimento, é guiar as informações ao aluno, dizer a ele aonde buscar as fontes confiáveis. Então essa é uma das principais características do nativo digital. A outra coisa é o instinto de colaboração. Este é um conceito que a internet trabalhou muito. Então os nativos digitais é uma geração que compartilha muita coisa, que colabora, e nós podemos aproveitar isso para trabalhar dentro da sala de aula uma série de metodologias. Uma outra coisa, qual é a principal fonte de pesquisa dessa geração? É a internet. Não é mais a biblioteca ou até a própria escola, e sim a internet. E é aí que a escola fará uma grande diferença, nessa nova proposta da geração. Essa geração precisa ser supervisionada nesse aspecto. E essa é a nossa grande oportunidade, professor. Um outro item é o otimismo com relação às tecnologias. Tudo que for tecnologia, produtos novos, os nossos alunos, os nativos digitais, não têm nenhuma dificuldade de pegar essas novas tecnologias e assimilar em nossas vidas. Aliás, na vida deles. E é por isso que, professores, nós precisamos ter um tempo para sempre estar nos adaptando a essas novas tecnologias, esses novos conceitos. Todas as ideias hoje competem no mesmo patamar de um nativo digital, ou seja, os nossos alunos, eles observam a opinião do professor, dos pais, ou, por exemplo, de um blogueiro ou de alguém que tem um canal no YouTube,
e fazem da mesma forma, dão o mesmo peso, ou seja, uma geração que gosta de ouvir opiniões diferentes para determinar como vão pensar, como vão agir. Outra coisa, as hierarquias, elas são naturais e não impostas. Hoje, um professor, quando começa um ano letivo, ele leva um certo tempo até mostrar que domina o seu conteúdo, que domina o que está fazendo, para que então ele ganhe o respeito dessa turma. Essa é uma característica que há um tempo atrás não era tão pujante dentro da sala de aula e que hoje é. Agora, os nativos digitais na sala de aula, quais são as suas principais características, né? Bom, a primeira delas, e aqui eu falei no início da nossa aula, é a tipologia da atenção que foi alterada. Hoje, simplesmente por uma questão de dificuldades estruturais, os nossos alunos não conseguem ouvir uma explicação por mais de 10 ou 15 minutos. Então, a necessidade de intercalar as nossas aulas com explicação e atividades práticas e colaborativas é extremamente importante. Isso é reconhecer as características dos nativos digitais. Outro item muito interessante, os alunos entendem e se comportam como membros de uma engrenagem. Então, em uma atividade de grupo, o aluno entende que precisa fazer um bom trabalho para auxiliar o próximo. Essa é uma característica dessa geração que pode ser aproveitada por nós, professores. Eles têm uma inclinação também ao conteúdo autoral. E eu sei que é muito difícil, professor, em nossa sala de aula, do dia a dia, nós personalizarmos a educação, conseguir atender o aluno de forma individual, mas é aí que a tecnologia pode e muito nos auxiliar, porque os nossos alunos querem, eles têm essa necessidade de falar, do mais tímido ao mais assim que tem condição de falar em público, enfim, todos querem dar sua opinião. Essa é uma cultura que desde do YouTube, dos videologgers, dos bloggers, tem incentivado nas nossas crianças, nos nossos jovens, dentro da sala de aula. Então, eles têm essa necessidade de desenvolver conteúdos autorais. Outro item interessante também, eles têm, por mais que tenham toda essa facilidade com a internet, e aí é um item que nós, professores, precisamos trabalhar com eles, essa cultura internética, ela também precisa ser combatida em alguns aspectos. Por mais que o nosso aluno ache que pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo, acessar e-mail, escutar música, etc., o risco dele errar e falhar é muito grande. Então, este é um dos itens que a gente tem que tomar muito cuidado com os nativos digitais. Falta de profundidade com relação aos estudos dos assuntos. E isso é um item que nós, professores, podemos trabalhar com os nossos alunos, os nativos digitais. Algumas sugestões de atividade, por exemplo, utilizando o ensino híbrido, uma ferramenta de internet ou um novo conceito, para que a gente trabalhe conteúdos convencionais. Os profissionais da área de linguagem, por exemplo, e aqui eu vou destacar alguns exemplos. Você pode pedir, por exemplo, em vez que um aluno estude simplesmente uma obra de Shakespeare ou um poema de Camões, que ele faça, por exemplo, faça a partir de uma leitura um resumo em 140 caracteres, por exemplo, referente a um poema de Camões, como ele conseguiria traduzir o que ele entende de mais diferente nisso? Ou, no caso, um professor de inglês que pede que ele leia uma obra de Shakespeare, por exemplo, que ele faça um abstract, por exemplo, de até 280 caracteres, que é a nova quantidade de caracteres do Twitter, por exemplo. Então, eles têm já familiaridade com essa área da informática, com essa área da tecnologia, e como fazer, então, para aproximar os dois conteúdos. Você pode também, professor de religião, professor de história, geografia, abrir alguns debates com relação, por exemplo, ao Estado Islâmico. Esse é um assunto hoje muito discutido, falar sobre Donald Trump, qual é essa relação, você consegue estudar com isso, a história do Oriente Médio, você fala um pouco sobre a história da própria religião, o que ela diz ao certo, o que diz exatamente as escrituras deste povo, dessas pessoas que pensam diferente da nossa cultura. Esse é um grande item para que você trabalhe essa diversidade dentro da sala de aula. Você pode falar também, professor de História, sobre as Coreias, né? Hoje, este é um assunto que nos preocupa muito. Então, falar sobre este assunto te dá condição de trabalhar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia. Você consegue trabalhar também quais são hoje os aspectos culturais
asiáticos, o que aqueles países pensam a respeito um do outro. Então, esses são alguns itens que você pode pedir que eles trabalhem. E essas discussões podem acontecer dentro de um ambiente virtual ou das redes sociais. Isso vai aproximar o mundo deles com os nossos objetivos de conteúdo dentro da sala de aula. Professores de matemática podem também falar sobre, por exemplo, quantos votos são necessários para que um candidato seja eleito. Hoje o tema política é um tema que cada vez mais tem se tornado um assunto forte com relação aos nossos alunos. Os nossos alunos têm conversado a respeito disso, têm dialogado. Essa é uma boa oportunidade para trabalharmos, ok? Bom, o que nós conversamos hoje? Falamos um pouco sobre as características do nativo digital, que precisam ser estudados, essa nova geração. Falamos também sobre alguns exemplos e como o ensino híbrido pode impactar no nosso processo de ensino-aprendizagem. Como podemos analisar isso? É muito importante entender qual é a estrutura e a infraestrutura de tecnologia que você tem à sua disposição em sala de aula, na escola e os seus alunos também. E na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre cases. Alguns cases que nós experimentamos e vamos dar com isso algumas dicas práticas para que você consiga implementar dentro do seu planejamento a utilização de tecnologias, não só na sala de aula, mas também, e aí falando um pouco sobre sala de aula invertida, que nós temos já um curso que fala sobre isso, dado pelo professor Alexander Dutra, e você vai poder também utilizar o ensino híbrido com essa metodologia. Foi um prazer falar com você.